Nosso protagonista, um típico estudante do ensino médio, acorda sentindo-se um pouco tonto e confuso em uma cama de hospital. Ele tem quase certeza de que não se inscreveu para isso e começa a se perguntar como foi parar ali. Seu passado doloroso, porém, volta com força, fazendo-o lembrar o quanto ele era um saco de pancadas na escola. Ridicularizado por estudantes delinquentes, ele era a piada ambulante do colégio. Todos o viam como alguém fraco e medroso, incapaz de enfrentar seus agressores. Sim, isso nunca passou pela cabeça dele. Ele se odiava por isso, e também odiava a todos que ignoravam seu sofrimento. Afundava-se na autopiedade, desejando poder recomeçar a vida, sonhando com uma nova chance. Mal sabia ele que o destino tinha outros planos. Um dia, ele é convocado para um mundo alternativo, onde uma beldade o recebe chamando de Messias Sama, o que ele rapidamente corrige, revelando seu verdadeiro nome, Yamato Teu. Existe um Lorde Demônio causando o caos. Mas Teu, sendo Teu, pensou que sua existência nesse mundo de fantasia era apenas mais uma piada cruel, já que um covarde como ele não poderia enfrentar um demônio. No entanto, com a ajuda de Del Vaz, uma santa super fofa, ele aprende a conjurar magia e, de repente, as coisas começam a mudar. Teu começa a trabalhar sua coragem e, acredite ou não, realmente fica mais forte. Mas justo quando acha que está vencendo, ele derrota o Lorde Demônio, e, em vez de ser chamado de herói, é rotulado como uma ameaça para a humanidade. Clássico. O primeiro-ministro quer eliminá-lo antes que ele traia todos e tome o poder. Teu não consegue nem se defender. Seus pulsos estão presos por correntes mágicas, ele é questionado sobre seu último desejo e a multidão se prepara para vê-lo ser executado. No meio de tudo isso, Aidel vai chorando por ele, e Teu pensa, bom, pelo menos alguém se importa. Avançando para o presente, ele está de volta ao hospital, tentando manter a calma e entender o que está acontecendo. Ele está cético, sem saber se realmente morreu ou se apenas sonhou aqueles últimos 3 anos. Testando, ele se levanta da cama, mas seu reflexo na janela o pega de surpresa. Quem é esse estranho olhando de volta para ele? Ele pensa, mano, eu não assinei contrato para uma troca de rostos. E antes que possa processar tudo, cai no chão de choque. Seu corpo parece um desastre, fraturas ósseas por toda parte. Ele lança um feitiço de cura e bum, a dor desaparece. É aí que a ficha cai, talvez tudo tenha sido real. Mas ainda assim, esse novo corpo não era bem o que ele esperava. Do nada, uma mulher invade o quarto, gritando seu nome e lhe dando um abraço apertado. A médica fica maluca, porque as lesões dele eram seríssimas, e de repente, ele está completamente bem. Teru percebe que a mulher provavelmente acha que é sua mãe. Sem querer soltar a bomba do "eu não sou o verdadeiro Tru", ele finge ter amnésia. Esperto, né? Depois, ele descobre que caiu do telhado da escola enquanto estava com seus amigos e acabou hospitalizado. E aparentemente ele compartilha o mesmo primeiro nome do garoto cujo corpo agora ocupa, só os sobrenomes são diferentes. Ele fica tipo, pera, eu não sou o Tru, mas meio que sou o Tru. A médica ainda está em choque, porque nem os melhores curandeiros teriam conseguido consertá-lo tão rápido. Então o pai dele entra no quarto, o abraça e diz que não se importa se Taker não se lembra deles, contanto que esteja vivo. Taker fica impressionado com tamanha demonstração de afeto. Ele não sabe como foi parar no corpo de outra pessoa, mas promete a si mesmo que, de algum jeito, devolverá o corpo ao verdadeiro Taker. A médica realiza todo tipo de exame nele, depois de confirmar que está tudo bem, ele finalmente recebe alta. Indo para casa com seus pais, ele fica meio impressionado com o quanto a tecnologia do hospital é avançada. Todo mundo fala japonês, então sim, ele tem quase certeza de que está de volta ao Japão. Mas então, o noticiário da TV solta uma bomba, o ano é 2040. O cérebro de Taker entra em parafuso. Espera aí, não era 2000 a última vez que eu... E justo quando ele ainda estava processando isso, o noticiário entra totalmente no modo fantasia, mostrando goblins, ogros e os caçadores que lutam para proteger as pessoas. Taker fica ali parado, tipo, mano, o que é isso? Como se isso já não fosse suficiente, sua mãe comenta casualmente que quer virar uma caçadora.
O pai dele corta a ideia na hora, dizendo que ela se mataria no campo de batalha. Takir, ainda preso nos próprios pensamentos, observa os caçadores lançando magias e enfrentando monstros, o que o faz lembrar do mundo de fantasia que deixou para trás. De repente, uma enorme fenda se rasga no céu, e o pai de Takir entra em pânico, tentando desviar o carro, mas acabam presos por um guard-rail. Pensando rápido, Takir lança uma barreira a tempo de salvar todos do impacto. Seus pais ficam abalados, mas estão bem. Só que o universo parece decidido a jogar ainda mais caos em cima dele. De dentro da fenda, começam a surgir monstros semelhantes aos do outro mundo. O pai de Takir, alarmado, avisa sobre um rompimento de portal e manda todo mundo correr. Ogros começam a cair do rasgo no céu e Takir pensa, já vi esses caras antes. Não são tão difíceis. Mas para pessoas normais, eles são devastadores. Ele tem poder suficiente para lidar com isso, mas teme que, se destacar demais, seja rotulado novamente como uma ameaça. Ele não pode se dar esse luxo, não agora, não nunca. Está no corpo de outra pessoa e não quer colocar tudo a perder revelando-se. Ele decide fugir, mas então vê seus pais prestes a serem esmagados por um ogro. Sem ideias melhores, ele lança um feitiço de Flare Burst que destrói o monstro e salva seus pais apavorados. Takir corre para verificar se estão bem, inventando uma história de que algum caçador aleatório apareceu para ajudá-los, embora tenha sido ele quem fez todo o trabalho. Seus pais acreditam totalmente, mas ele percebe algo estranho. Após o ataque dele, alguém mais também lançou um feitiço no ogro. Ele vira a cabeça e vê uma garota misteriosa com a mão envolta em chamas. Bem legal, mas também meio suspeito, e isso pode causar problemas para ele. Depois da cena caótica, a família Kusanagi vai caminhando para casa, comentando quão perto estiveram da morte, mas, felizmente, sem grandes. Nenhum grande dano foi causado. Alguns minutos depois, eles chegam em casa, e sua mãe começa a ensinar Takir a usar um celular. A tecnologia é tão avançada que o cérebro dele mal consegue acompanhar. Assim que ela sai, ele começa a fuçar o quarto, na esperança de encontrar algo útil para descobrir o que aconteceu com ele. Infelizmente, nada de diário ou qualquer pista para resolver o mistério de Kusanagi. A única coisa que encontra é uma revista pornográfica. Honestamente, o que mais se pode esperar de um adolescente? Depois, ele dá de cara com um livro sobre caçadores. Folheando rapidamente, descobre que existe um sistema de classificação e relatórios especiais. Pelo que lê, esses caçadores são tratados como celebridades, o que é estranho, já que ele estava acostumado a lidar com coisas bem mais bizarras em outro mundo. Mas esse Japão é diferente do que ele conhecia. Ainda assim, aprender a usar um celular é muito mais difícil do que derrotar lordes demônios. Como se já não tivesse estresse suficiente, o celular vibra com uma nova mensagem. Takir quase entra em pânico, mas consegue desbloqueá-lo usando o reconhecimento facial, algo bem chique para ele. A mensagem é de alguém chamado Iraki, e as palavras cheias de ódio fazem pensar que talvez essa pessoa fosse quem costumava atormentar Kusanagi. A mensagem ameaça que, quando se encontrarem de novo, as coisas vão ficar feias. Só para deixar a ameaça mais clara, Iraki ainda envia uma foto dele usando luvas de boxe. Takir não sente medo, mas fica estressado pensando no quanto deve ter custado mandar tudo aquilo, especialmente a foto. Enquanto ele grita de frustração, sua mãe invade o quarto falando sobre a senha do Wi-Fi, deixando-o ainda mais confuso. Ela pede desculpas por não ter batido na porta e comenta que viver com amnésia deve ser difícil, sugerindo que ele tire um tempo para descansar antes de voltar para a escola. Takir aproveita essa pausa para fuçar tudo o que pode no celular. Em um flashback, ele se lembra da época em que foi invocado para um mundo de fantasia há 30 anos. Naquela época, portais para outros mundos começaram a surgir em todos os lugares, e monstros causavam destruição, já que armas modernas eram inúteis contra eles. Mas então magos apareceram, usando seus poderes mágicos para dar cabo dos monstros. Eles transmitiram seu conhecimento de geração em geração, e agora qualquer pessoa poderia aprender magia. Com isso, os monstros passaram a ser exterminados.
Aqueles que enfrentavam os monstros diretamente eram chamados de caçadores, e seu trabalho era fechar portais e enfrentar o que quer que saísse deles. Takir sai para caminhar pela cidade, mas logo um senhor chama sua atenção por estar andando e digitando no celular ao mesmo tempo. Coçando a cabeça, Takir atravessa a rua e eventualmente chega ao centro da cidade. Olhando ao redor, percebe que a sociedade moderna incorporou a magia completamente, embora ele ainda não tenha se dado conta da grandiosidade disso. Ele se pergunta se gostaria de voltar 40 anos no tempo, mas no fundo, sente uma leve solidão. De repente, uma mulher grita por ajuda, alguém roubou a bolsa dela e saiu correndo. Takir nota que o ladrão está usando magia para aumentar sua velocidade, ficando mais rápido do que qualquer um de bicicleta. É como um impulso físico, mas turbinado. Sem hesitar, ele corre atrás do ladrão e o alcança rapidamente, deixando o sujeito arrependido das próprias escolhas. A mulher, grata e com seu filho enrolado em uma toalha, agradece a Tru. O menino até elogia a velocidade de Tru, chamando-a de uma técnica rara. Takir não consegue evitar uma risadinha e mentalmente anota que, da próxima vez, é melhor não se exibir tanto. Uma senhora idosa, quase derrubada pelo ladrão, se aproxima para agradecer, pressionando um punhado de balas na palma da mão dele. Takir sorri, uma onda de nostalgia o invadindo enquanto se lembra da avó, que sempre o recompensava com doces depois de lhe fazer uma massagem antes de se despedirem. Ele agradece, aquecido pela ideia de que algumas coisas, não importa quanto tempo passe, continuam as mesmas. Justo quando está prestes a voltar para casa, alguém se aproxima sorrateiramente por trás e tenta atacá-lo. Takir desvia facilmente do soco e vê que é Iraqi, o valentão que atormentava Kusanagi. O cara está visivelmente irritado com Takir por ter ignorado suas mensagens. Takir, finalmente ligando os pontos, percebe que este é o mesmo sujeito da foto. Ele o chama pelo primeiro nome e o sangue do valentão ferve de raiva. Iraqi fica indignado por Tru ter abandonado as formalidades. Agindo todo arrogante, Iraqi lembra a Tru de que ele é seu veterano. Tru, no entanto, não está nem aí. Parece que não importa em que mundo ou linha do tempo ele esteja, os valentões o seguem como má sorte. Iraqi insiste em ser chamado de Iraqi __, como se fosse uma espécie de VIP. O valentão culpa Takir pelas suas recentes encrencas com a polícia, que terminaram com seu pai lhe dando uma surra de respeito. Enquanto a voz do valentão aumenta, Tru permanece calmo, deixando ele desabafar. No fundo, acha até engraçado como, mesmo depois de 40 anos e outra vida, caras assim ainda existem. Aparentemente, o Takir original desse corpo enfrentava os mesmos problemas que ele em sua primeira vida. Mas, diferente de antes, quando teria congelado de medo, Takir agora vê o valentão como nada mais que um cachorrinho irritado. Lutar contra dragões em outro mundo era muito mais assustador que isso. A diversão de Takir o faz soltar uma risada, o que enfurece ainda mais Iraqi, que tenta acertar outro soco. Takir desvia sem esforço, quase sem se mover. Enquanto Iraqi se atrapalha, Takir pensa em como encerrar a situação. Jogar o cara longe seria muito chamativo, então ele pensa em apenas derrubá-lo com um simples golpe no pé. Mas então, o valentão insulta os pais de Takir, e aí é onde ele traça o limite. Ele acerta um soco que surpreende a ambos. Iraqi, furioso e desesperado, começa a conjurar magia ofensiva. Takir apenas revira os olhos, esse cara está forçando a barra. Antes que a situação piore, um gate break acontece do nada e um monstro aparece. O ogro, claramente sem paciência para dramas humanos, acerta Iraqi com um soco tão forte que o derruba inconsciente em segundos. Takir, um pouco preocupado, confirma que Iraqi não morreu, só apagou. Sem ninguém por perto e com o valentão fora de combate, Takir decide limpar a bagunça. Ele corre até o ogro e começa a espancá-lo, girando-o como se fosse uma boneca de pano. Um soco depois, o ogro cai no chão, perto de umas pedras, como lixo jogado fora. Takir olha para a bagunça e decide fechar o portal, destruindo o círculo mágico. E, pelo visto, sua teoria baseada na experiência de outro mundo funciona aqui também. Quando as autoridades chegam, ficam perplexas. Um ogro sangrento derrotado com um único golpe, o portal fechado,
E tudo o que encontram é um Iraqi inconsciente, sem mana suficiente para ter feito aquilo. Então concluem que deve ter acontecido uma briga entre colegas. A oficial de mais alto escalão começa a juntar as peças, lembrando de um incidente parecido envolvendo Takir no passado. Ela parte para investigar a Associação dos Caçadores, curiosa sobre essa misteriosa potência. Alguns curiosos reconhecem a oficial, é Sakura, a caçadora de rank S mais jovem e bonita. Sakura ainda está refletindo sobre como alguém derrotou um ogro sangrento tão facilmente, e ainda fechou o portal. Ela se pergunta se existe outro caçador mais forte que ela na cidade. Após uma breve pausa na escola, Takir volta às aulas, desta vez como aluno da Kazami High School, em Tóquio. Tudo parece estranhamente familiar, despertando. Ponto pressiona um punhado de balas na palma de sua mão. Takir sorri, uma onda de nostalgia o invadindo ao se lembrar da sua avó, que sempre o recompensava com doces depois de lhe fazer massagem antes de se despedirem. Ele agradece, aquecido pela ideia de que algumas coisas nunca mudam, não importa quanto tempo passe. Quando está prestes a voltar para casa, alguém tenta atacá-lo pelas costas. Takir desvia facilmente do golpe e vê que é Iraqi, o valentão que atormentava Kusanagi. Iraqi está claramente irritado por Takir ter ignorado suas mensagens. Ligando os pontos, Takir percebe que este é o mesmo sujeito da foto. Ele o chama pelo primeiro nome, o que faz o sangue do valentão ferver de raiva. Iraqi fica indignado por Tru ter abandonado as formalidades e exige ser tratado com respeito como seu veterano, mas Tru não dá a mínima. Não importa o mundo ou linha do tempo, valentões sempre o perseguem como um mau presságio. Iraqi insiste para ser chamado de Iraqi __, como se fosse um VIP. Ele culpa Takir pelas encrencas recentes que teve com a polícia, que resultaram em seu pai lhe dando uma surra.